irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 5º, segunda parte, Ministério em Jerusalém. Continuação. Hoje, Marcos 12, 28 e seguintes. O primeiro mandamento. O Senhor, então, agora vai falar do primeiro dos mandamentos. Um dos escribas que escutaram a discussão anterior de Nosso Senhor, recordem, acerca da ressurreição dos mortos com os saduceus. Agora é um escriba que se aproxima de Nosso Senhor, ouve a discussão, reconhece que Nosso Senhor respondera muito bem e pergunta a Nosso Senhor. Kai proselton, elston grammateon, acusas auton, sidzetonton, idon, hot kalos apecritem autois, eperotesen auton, poia estin entole prote panton. Então, versículo 28. Um dos escribas que ouvira a discussão, Kai proselton, elston grammateon, escriba, acusas que tendo ouvido auton sidzetonton, aquela discussão com os saduceus, reconhecendo que respondera muito bem, idon, hot kalos, bem, apecrite autos, que respondera a eles muito bem, kalos, perguntou-lhe, eperotesen auton, perguntou a ele, poia estin entole protem panton. A pergunta é, qual é poia estin, o primeiro de todos os mandamentos, protem panton, entole protem panton, o primeiro de todos os mandamentos. Então agora a questão é de novo com um fariseu e um escriba e um doutor da lei, gramateus, escriba, aquele que escrevia, escriba, aquele que escreve, que escrevia. E a questão é, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Já que os escribas estudavam a questão dos mandamentos em Israel. Jesus respondeu. Nosso Senhor responde sempre. Apecrite ho Jesus. O primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Apecrite ho Jesus, hoti prote estin. Respondeu Jesus que o primeiro é, e ele vai citar a antiga aliança. O Senhor cita o livro do Deuteronômio 6, 4, 5. Ouve, ó Israel, em hebraico, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. O Senhor está citando a lei do antigo Israel, o Deuteronômio 6, 4, 5. Em grego, Akue, Israel, Kyrios Hotheos Remon, o Senhor nosso Deus, Kyrios eis estin, o Senhor um é. Kai agapeseis e amarás, Kyrion ton theon su, o Senhor teu Deus, ex holes tes cardias, de todo o teu coração, cardias su, kai ex holes tes psiches sus, e com toda a tua alma,
Kai ex holes, tes dianoias su, e com todo o teu entendimento. Kai ex holes, tes is rios su. Muito bonito, meus irmãos, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. No final, holes tes is rios sus. Então, escuta, Israel, escuta, Fernando, escuta a igreja, escuta cada um de nós. O Senhor, nosso Deus, é um só. Só existe um Deus, só existe um Senhor. Um Deus só, monoteísmo, não é monolatria. O antigo Israel passou da monolatria para o monoteísmo. Qual é a diferença? Monolatria, eu aceito a existência. Monolatria, meu Deus é o Deus verdadeiro, mas eu aceito a existência de outros deuses. Não existe isso. A nossa fé católica não é monolátrica. Vou repetir. O antigo Israel passou da monolatria ao monoteísmo. A nossa fé é monoteísta, ou seja, só existe um Deus. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não tem dois deuses, ou três, ou quatro. Só tem um Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se revelou na Igreja Católica Apostólica Romana, é o único Deus. A monolatria diz, o meu Deus é o verdadeiro, mas eu aceito a existência de outros deuses. Não posso aceitar a existência de outros deuses. É muito claro o mandamento do Deuteronômio 6, 4 a 5. Acue, Israel, escuta, Israel, Kyrios hoteos remon, o Senhor nosso Deus, Kyrios eis estin, o Senhor é um, não tem outro. Kai HP6 Kirionton teon su, e amarás o Senhor teu Deus, ex roles tes cardias su, de todo o teu coração. Kai ex roles tes psiches su, com toda a tua alma. Kai ex roles tes dianoias su, com todo o teu entendimento. Kai roles tes isrios su, e com toda a tua força. Esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos da lei de Israel, monoteísmo, e para nós católicos também. Em hebraico, portanto, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, um. Ve ahavita et Adonai Elohecha, behol levavha, uvehol nafsheha, uvehol meodecha. Shema Israel, ouve Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor nosso Deus, Eloheinu, nosso Deus, ele, Deus, Reno, nosso, Adonai errada, um, Adonai é um, Ve ahavita, e amarás, et Adonai Elohecha, o Senhor teu Deus, passa de nosso para o teu pessoal. Behol nevavha, leve é o coração, de todo o teu coração. O behol nafsheha, nefesh é alma, é a vida, toda a tua alma como vida. O behol meodeha, e com toda a tua força. Hol é todo. Esse é aquela pergunta que fez o escriba. Esse é o primeiro de todos, protozoário, o primeiro de todos os mandamentos. Então o Senhor respondeu, o primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E
amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este, e o Senhor continua, versículo 31. Deutera Halter, o segundo é este, HP6 ton plesion sul ros sealton. Amarás, agora o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ros sealton, como a ti. HP6, amarás ton plesion sul, o teu próximo, e próximo são todos os homens, todas as mulheres, todo mundo, toda a humanidade. Eu tenho que amar a todos. O primeiro então é escutar. Ouve, ó Israel, é o escutar, é o ouvir. Esse é o primeiro mandamento, que em Israel significa obedecer. O primeiro mandamento é obedecer. Obedecer à lei de Deus, obedecer à palavra de Deus, obedecer à doutrina católica, para nós católicos, obedecer ao catecismo da Igreja Católica. Esse é o primeiro mandamento. Mas para que eu possa obedecer, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar. Tenho que estudar a Sagrada Escritura, tenho que estudar o documento da igreja. Ouve, ó Israel, acue Israel, chamar Israel, ouvir. O primeiro, acue, é ouvir, escutar. Escutar, repito, na cultura judaico-cristã, no início da igreja, dos primeiros séculos, significa obedecer. Então, o primeiro mandamento é obedecer a Deus, ser fiel a Deus, não colocar outro Deus no lugar de Deus, não seguir doutrinas estranhas no local de Deus, não seguir macumba, espiritismo. Hoje tem tantas falsas doutrinas, nada disso colocar no lugar de Deus, só tem um Deus. Não tem dois deuses ou três, é um Deus só, três pessoas. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro mandamento é escutar, obedecer e certamente seguir esse Deus, porque todo discípulo serve o seu mestre, apesar de ser um discípulo, um servo inútil, mas serve o seu mestre. Então, o primeiro mandamento é escutar. Escutar, ouve o Senhor nosso Deus, que é o único Senhor. O segundo, amar. Amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, com toda a coragem, com toda a dedicação, com toda a alma, com toda a vida, com tudo que nós temos. Amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, com toda a existência, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. E o segundo é este, amar o próximo, todos, até os inimigos. O Senhor coloca a questão muito radical, porque eu tenho que amar até um inimigo, não só um amigo. Recorde o próximo. A parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, foi assaltado, bateram nele, feriram muito. Passou um sacerdote, não fez nada, sacerdote. Um levita, conhecedor da lei, não fez nada. E passou um samaritano que era inimigo do judeu. Aquele homem que tinha sido ferido era um judeu. Então o samaritano, que é um inimigo do judeu, foi ele que parou, colocou o doente na montaria, levou para a hospedaria, não tinha hospital na época, levou para a hospedaria, curou dele, pagou o tratamento, depois retornou para ver como ele estava. Então o próximo são todos, até os inimigos. Então não vamos ter inimigos, e se tiver algum inimigo, é meu próximo? Sim, é meu próximo. Próximo são todos. Então o segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O Senhor então continua. O próximo. Cai Jesus. O segundo é este, versículo 31. Deutera alte. HP6 tom plesion sul. Ros sealton, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Meison tuton ale entole uc estin. E não existe outro, né, maior do que esse, não existe outro mandamento maior do que este. Qual é o mandamento? O amor. A obediência e o amor. Escutar e amar. Meison tuton ale entole uc est. Não existe outro mandamento maior do que este. No versículo 32, o escriba diz a Jesus, depois que ele pergunta, o Senhor responde. Então ele agora, de novo, fala com o nosso Senhor, dizendo, o escriba disse-lhe, muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é único, errado, e que não existe outro além dele. E repete aquilo que nosso Senhor diz, e amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e os sacrifícios. 32 e 33. Vamos ver no grego. Kai eipen, autor, ro, gramateus, respondeu a ele o escriba, o doutor lá da lei. Kalos didáscale. Bom, bem, mestre. Aleteias eipes roti, na verdade, olha o que ele responde ao Senhor. Muito bem, mestre, kalos didásculos. Tens razão de dizer, chama nosso Senhor de mestre, e ele é o mestre, nosso Senhor é o único mestre que existe. Não existe outro mestre. Tens razão de dizer, aletheia. Aleteias, literalmente, na verdade, respondeste, disseste. Então, nosso Senhor é a verdade, ele fala a verdade. A tradução aqui diz, tens razão de dizer, não é isso. O grego está dizendo, respondeste na verdade, porque tu és a verdade. Tens razão de dizer, na verdade respondeste, que ele é o único, que não existe outro além dele. Hot eis estin, que é um, kai uc estin alos plen, ao tu, que não existe outro além dele, plen, e não existe outro além desses mandamentos do amor, de escutar, de obedecer, de seguir nosso Senhor. Não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração. E aí repete o que nosso Senhor diz no versículo 33. Kaiton agapan auton, ex roles tens cardias, kai ex roles tens sinéceos, kai ex roles tens isrios, kaito agapan, ton plesiorros, helton perisoteron, este panton ton holocautomaton kai tision. E ele completa a frase se reportando aos sacrifícios. Muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele. Concorda com o nosso Senhor? E amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Aqui ele está se referindo aos holocaustos e sacrifícios da antiga aliança. Ele não está dizendo que não existe mais o jejum, a penitência na Igreja Católica. Existe. Ele está dizendo somente que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, inteligência, e o próximo como a mesmo, é maior do que os sacrifícios e holocaustos da antiga aliança. Ou seja, agora chegou a nova aliança, porque nosso Senhor é a nova aliança. O escriba aqui, Gramateus, se curva diante da nova aliança, porque nosso Senhor é a nova aliança. Não está dizendo que o sacrifício do jejum, da penitência, não vale mais. Vale. Em outra ocasião, nosso Senhor vai dizer, eu não quero o sacrifício, mas misericórdia. Ele não quer o sacrifício da antiga aliança. O que está abolido agora é o sacrifício da antiga aliança, que isso fique bem claro. Então, o amor de Deus, primeiro, é o maior mandamento da lei de Israel, de toda a lei de Israel, de toda a lei da Igreja Católica. Primeiro, obedecer, escutar,
né? E esse mandamento está muito maior, superior, está além, pleno, além de todo sacrifício e holocausto da antiga aliança. Porque é assim que viviam os judeus na época de Nosso Senhor. Quando pecavam, ofereciam um animal, compravam um animal lá no templo de Jerusalém, matavam o animal, metade dava ao sacerdote, metade ao Senhor em sacrifício, queimava incenso, aquela fumaça do animal subindo ao céu, pagava o pecado da pessoa. Se era rico, comprava, oferecia um bezerro, um garrote, um cabrito. Se era pobre, um passarinho, um par de rolas ou pombinhos, como Maria, que ao se apresentar, se purificar e apresentar ao Nosso Senhor, ofereceu um par de passarinhos, 2 passarinhos, porque era pobre. Mas esse sacrifício da antiga aliança, de oferecer um animal a Deus, não existe mais. Nós estamos na nova aliança, no sacrifício da nova aliança. Amar o próximo como a si mesmo, a Deus acima de tudo, o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios da antiga aliança, que fica bem claro. Versículo 34, Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe, Jesus, mais uma vez, tem um diálogo aqui, né? Escriba, Jesus, o escriba, em torno do que é essencial. Escutar, chamar, acuer, obedecer, superar o sacrifício da antiga aliança, nova economia. Jesus, vendo que respondera com inteligência, disse-lhe, tu não estás longe do reino de Deus. Aquele escriba, aquele fariseu, se converteu. Muitos fariseus se convertem. Saduceu era mais difícil, porque o saduceu não acredita na ressurreição. O saduceu acredita e segue a lei do antigo Israel. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Cairó Jesus, idon, auton, rote, nunerros, apecrite, Jesus, vendo que ele respondera bem, né? Como ele traduziu aqui, com inteligência, respondera com inteligência, verdade? Nonerros apecritem, com o entendimento, com a inteligência, diz a ele, ou disse Auristo a ele, o macran é apotes basileas tu teu, não estás longe do reino de Deus. Cai o 10, o ket tolman auton eperotessem. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, uma passagem muito bonita essa, dos versículos 28 a 34. Agora o versículo 35. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, no grande templo de Jerusalém, no templo que ele expulsou aqueles que vendiam o comércio, pombas e tal, daqueles sacrifícios da antiga aliança que eu acabei de falar. E Nosso Senhor disse que a casa do Pai é casa de oração, ele tomado pelo zelo do profeta Elias. Então ele prossegue ensinando no templo onde estavam os saduceus. No ano 70, esse templo é destruído pelo general Tito Romano, mas não totalmente destruído. Será no ano 134, com a segunda revolta judaica. E aí, todos os saduceus desaparecem, porque sem templo, eles não poderiam mais oficializar o culto. Os fariseus continuam, e eles que nos trazem a lei do antigo Israel. Os saduceus desaparecem com a destruição do templo em 70 e 134. Prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo, como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O Senhor agora fala acerca dos escribas, que estava falando com esse, apesar de ser um bom escriba, se converteu, mas agora vai se colocar contra os maus escribas que não entendem a lei, que interpretam a lei erradamente, e muitas vezes hipocritamente mandam matar
mandam não matar e matam, não roubar e roubam, honrar pai e mãe e não honram. Muitos eram assim naquela época. Talvez hoje também tenha. Né? Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? Messias, o grande Messias do antigo Israel, o rei Davi. O rei era Messias, era ungido. Falar Messias em hebraico, Mashiach, quer dizer consagrado, unto, separado. Eles ungiam os reis com óleo, pegavam um chifre lá de touro, colocavam o óleo dentro, fechavam. Na hora que Samuel foi ungir o rei Davi, jogou o óleo na cabeça do rei Davi, que era um jovem na época. Leia lá 1º e 2º Samuel. Então, a pergunta de Nosso Senhor é: como podem os escribas, aqueles que estudavam a lei, gramateus, dizer que o Messias, Mashiach, é filho de Davi? O Messias, ele é descendente de Davi. Ainda hoje, os judeus aguardam o Messias que virá, o descendente do rei Davi. Nesse sentido, é verdade. O Messias descende do rei Davi. Como Nosso Senhor, ele é descendente do rei. José descende da tribo de Judá e, portanto, de Davi. Jesus descende de Davi. O Messias realmente descende de Davi. Jesus, como filho de José, filho putativo, né? Foi adotado, na verdade é filho de Deus, o Espírito Santo, que gerou Nosso Senhor e Nossa Senhora, mas ele vem dessa linha davídica, da tribo de Davi, Judá, Abraão, Jacó, Judá, Davi, descende daí. A tradição também coloca que Maria descende do rei Davi. Então, ele é Messias? É. Por quê? Porque descende de Davi, verdade. Mas ele é superior a Davi, porque ele é senhor de Davi. Então, apesar de descender de Davi, porque por ser da linhagem de Davi, ser filho de José e filho de Maria, que eram os descendentes de Davi, ele é superior a Davi, porque é senhor de Davi, porque é Deus. Então, é descendente porque vem da linhagem de Davi. É superior porque é Deus, é Senhor, é Kyrios, Adonai, é o Filho de Deus. Ruiu Tuteu, do Evangelho de Marcos, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ruiu Tuteu, ele é o Filho de Deus, também de João. O Barenache, o Filho do Homem, dos Sinóticos. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? Os escribas diziam que o Messias é filho de Davi. É, ou seja, no sentido de descendente, é. Mas o Senhor continua. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo. O Senhor diz: olha, os escribas dizem que o Messias é filho de Davi, ok. Mas Davi, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui Nosso Senhor cita o Salmo 110, que é um salmo messiânico. Toda a tradição do antigo Israel coloca esse salmo como da autoria do rei Davi. Então, você diz que o Messias descende de Davi. Pronto, mas Davi nesse salmo está chamando ele de Senhor. Como é que ele descende se ele é Senhor? Os fariseus não tinham como entender. Nós sim. Acabei de explicar. Ele descende na linhagem, descendência da carne. Nosso Senhor é filho de José, que descende de Davi. Mas é superior porque é Deus. Né? É superior porque é Deus. A explicação está clara, é essa. Né? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor, Deus, diz ao Senhor, Messias: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o Senhor descende de Davi, segundo a carne de Davi, descendência legal de Davi, por causa de José e Maria, e é superior a Davi, porque é Deus, e Davi não é Deus. Então, a explicação é essa. Certamente os fariseus não entendiam, mas Nosso Senhor é muito mais inteligente que qualquer fariseu. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, diz o Senhor: autos David, eipen ento pneumatito hagio, Espírito Santo. Eipen Kyrios to Kyriomu, disse o Senhor ao meu Senhor. Cato ek dexion mu, senta-te à minha direita. Reos anto tus ertrusu, até que eu ponha teus inimigos ertrusu, hipocato ton podonsu. Hipocato, hipó, debaixo, tom podonsu, podom, debaixo dos teus pés. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita,
até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então o Senhor cala a boca dos escribas e fariseus. O próprio Davi o chama Senhor porque é Deus. Como pode então ser seu filho? Filho porque é descendente de Davi. E a numerosa multidão o escutava com prazer. Jesus é muito mais inteligente do que os escribas e fariseus. Autós da Wedlegei auton Kyrion. O próprio Davi o chama Kyrion, Senhor. Kai poten autu estin huios. Se é Senhor, como pode ser seu filho? Acabei de explicar. Filho, porque descendente. Senhor, porque Deus. O Salmo 110 no hebraico, Le David Misboro, Salmo de Davi, Neum Adonai, oráculo do Senhor. Neum Adonai Ladoni, oráculo do Senhor ao meu Senhor. Shev Lemini, senta-te à minha direita. Ad Ashit Oiverra, Ad Ashit Oiverra, até que eu ponha, até Ashit, por Oieverra, os teus inimigos debaixo dos teus pés. Radom le ragleha, Radom, debaixo le ragleha. Le David Mismor, Neum Adonai Ladoni, oráculo do Senhor ao meu Senhor. Shev Lemini, senta-te à minha direita. Ad Ashit Oieverra, até eu pôr, colocar, quando eu for colocar os teus inimigos, Oieverra, Radom le ragleha, como escabelo dos teus pés. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Maria passa na frente, São Miguel Arcanjo.